Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Franciel Amorim e nós vamos para a nossa atividade de História, tá? Esse é o nosso caderno de atividades, né, sobre colonização portuguesa na América. Está disponível, né, aí nos meios eletrônicos, no PROIG. Vocês vão realizar algumas questões a partir das aulas anteriores, tá? Da nossa aula lá de revisão, também do último vídeo da professora Taliane. Nós vamos comentar aqui algumas questões, que são as questões que vocês precisam fazer nessa semana, né, em relação ao conteúdo, né, à colonização portuguesa na América. Então vamos nessa. Aqui de início nós temos as três primeiras questões do nosso caderno, que são questões para você escrever, para você responder. Nós temos aqui dois documentos, né, um documento 1 e um documento 2, que tratam justamente desse processo, né, da colonização, especificamente da questão entre africanos e europeus, né, sobre o processo de escravidão. Então, na primeira questão, nós temos aqui: pode-se afirmar que os dois documentos tratam do estranhamento cultural entre africanos e europeus? Justifique. Então, você vai ler os dois documentos, né, vai ver se os dois realmente tratam sobre essa relação entre africanos e europeus, né? E aí vai justificar o porquê, trazendo elementos que justifiquem, né, essa constatação. A questão 2, vocês vão colocar o seguinte: é possível que o autor do documento 1 tenha presenciado os acontecimentos narrados? Justifique. Então você vai colocar, você vai fazer uma leitura apenas, uma nova leitura apenas do documento 1 e vai dizer se o autor do texto pode ter presenciado, ou seja, estado presente aí nos fatos que ele narra, né? Ele narra a partir de um lugar de presença, né? Ele estava presente, testemunhando os fatos que ele está narrando, né? O que é que ele está narrando? Aqui, o momento de partida do barco era traumático, os escravos passavam a noite em rebuliço, eles sentiam os movimentos do navio. Então ele está falando como se ele tivesse presenciado ou não. Você vai justificar a partir do que está posto aí. Então, vamos para a questão 3. Retire dos dois textos, agora a questão 3 trata novamente dos dois textos, documento 1 e documento 2, né, trechos que demonstrem o sentimento que os africanos possuíam em relação aos europeus. Né? Qual era o sentimento que os africanos, que os negros africanos, né, tinham em relação aos europeus nesse processo aqui, né, do tráfico, da captura, do tráfico, da viagem nos navios, né, até chegar aqui no continente americano, no Brasil. Então, são essas três primeiras questões que vocês estarão respondendo. Vamos adiante. Na quarta questão, nós temos aqui uma fotografia, uma imagem, né? A ilustração está no livro Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire. Refere-se ao engenho Noruega que existiu na capitania de Pernambuco. Aí identifique e coloque a numeração das principais dependências de uma típica propriedade rural do período colonial, ou seja, de uma fazenda, nesse caso escravista, né? Porque aqui ele está falando da Casa Grande e da Senzala. Então, a primeira coisa que vocês vão identificar é onde fica a Casa Grande aqui. Qual desses quadradinhos aqui se refere à Casa Grande? Vai colocar o número 1. E a senzala, né? Qual é aqui a representação da senzala? Onde é que está localizada aí na imagem a senzala? Coloca o número 2. Né? Pomar, galinheiro e chiqueiro. Coloca o número 3. Casa de engenho. Coloca o número 4. Né? Capela, fica onde? Então, vai identificar onde é que fica a capela, ou seja, a igreja, vai colocar o número 5. E por fim, a plantação, né? O plantário, o plantation, né? Ou a lavoura de cana. No vídeo anterior, né, a professora Taliane explica direitinho essa questão da Casa Grande, inclusive ela traz com mais detalhes. Então, volta lá no vídeo, volta lá na aula, para você conseguir responder, tá certo? Aqui nós temos, a partir da questão 5, algumas especificidades, né, do trabalho no engenho, né, no engenho de cana-de-açúcar.
Nós temos aqui algumas informações sobre o senhor de engenho, sobre o mestre de açúcar, o feitor, né, os lavradores, outros trabalhadores livres que existiam também nas dependências do engenho e os escravos, né? Na questão 5, vocês vão identificar qual era a instalação construída no interior da grande propriedade rural, na qual se transformava em cana-de-açúcar. Era capela, era casa de purgar, era casa de engenho, era senzala. Então, vai marcar a correspondência, aí, o que corresponde a essa instalação que transformava, né, a cana-de-açúcar. Na 6, dependia das instalações do senhor de engenho para a transformação da cana em açúcar. Então, dependia das instalações do senhor de engenho. Quem era? O feitor, o purgador, o lavrador ou o mestre de açúcar? A partir das informações que estão aqui em cima, você consegue identificar. A 7ª, né? Que grupos realizavam a maioria dos trabalhos existentes na sociedade açucareira? Ou seja, qual era o grupo que mais, desses grupos aqui, qual era o que mais realizava os trabalhos, né? Qual é o que mais trabalhava? Você vai colocar o grupo e justificar por quê. Havia trabalho livre? Justifique, né? Ou seja, havia trabalho que não era escravo, né? Que era livre, que as pessoas tinham liberdade. Qual era esse grupo? Coloca e justifica. A 9ª, né? A questão 9ª. Que grupo ou pessoa detinha maior poder na sociedade colonial açucareira? Né? Qual era o grupo mais poderoso, vamos dizer assim? Coloca e justifica também. Certo? Agora nós vamos, a partir da questão 10, né, tratar aqui ainda da questão da escravização, só que da escravização dos indígenas. A gente tem um textinho aqui com algumas informações, né, sobre o processo de civilizar, né, de aculturação e dominação dos povos indígenas, né, algumas informações importantes, né, do termo cultura e do termo aculturação. E um gráfico aqui, né, com alguns dados, né, sobre a evolução da população das Américas em milhões de habitantes, entre 1250 e 1800. Então, a questão 10 pergunta né, são questões sobre a interpretação aqui das informações e também do gráfico. Né? Então, que tipo de dados o gráfico apresenta? Né? Que tipo? Qual é o tipo de dados? Aí tem que fazer uma leitura aqui e entender a partir do próprio título também do gráfico, que tipo de dados o gráfico apresenta. Né? Esses dados são de que tipo? Né? Pensando aí matematicamente. O maior número populacional está né? Em qual ano está aí o maior número populacional, certo? Houve uma diminuição drástica entre os anos. Quais os anos que a população indígena mais, né, diminuiu? Essa evolução da população das Américas diminuiu aí. A partir de qual ano até qual ano houve essa diminuição? Né? Cite os fatores, na questão 13, cite os fatores que contribuíram para o extermínio, né, dos povos indígenas da América Portuguesa. Tá? Quais os fatores, né, proporcionaram esse extermínio, essa diminuição da população? Vai também colocar a partir dos dados, a partir do que nós já estudamos até aqui. Aqui nós vamos tratar ainda da questão dos indígenas sobre o processo da escravização. Né? Então, aqui tem algumas informaçõezinhas, né? Tem um texto sobre as tarefas, né, que eram colocadas para os povos indígenas, né, as chamadas guerras justas. No vídeo anterior tem uma explicação bastante detalhada sobre esse processo, tá? Não vou explicar novamente. E aqui vocês têm a questão 14 para fazerem uma produção textual no mínimo de 10 linhas, né, destacando os fatores que provocaram o extermínio dos povos nativos da América e as principais formas de resistência desses povos, inclusive as lutas que ocorrem nos dias atuais. Então, vocês podem estar colocando, destacando os fatores que vão provocar esse extermínio, né, essa diminuição, que inclusive aí nas questões anteriores é colocado pelo gráfico, né, o extermínio dos povos nativos na América se deu por quais fatores? Né? Quais foram as principais formas de resistência desses povos? Eles se deixaram dominar ou eles resistiram de alguma forma? E colocar, inclusive, pode colocar elementos das lutas atualmente. Né? Os povos indígenas atualmente vivem tranquilamente, vivem sossegados. Né? O que é que acontece hoje com eles em relação aos seus territórios, né? Aos seus espaços de vivência, né? Às suas terras, e aí
vocês vão fazer um texto explicitando essas questões, ok? Aqui nós vamos tratar agora da questão da colonização africana, tá? Da escravidão africana, tá? A colonização portuguesa, né? Só que a partir da escravização dos africanos. Então, o textinho aqui coloca, por que os africanos? Né? Em certo momento, nós estudamos que os africanos foram trazidos, né, da África, claro, para cá, para serem escravizados, né? Porque a escravidão indígena, de certo modo, ela não deu tão certo. E aí alguns fatores vão proporcionar esse tráfico, né, de africanos, né, porque, inclusive, ele coloca aqui, seria mais difícil de os africanos escravizados fugirem, né, pois não conheciam a língua e nem o lugar, né, então vinham de muito longe, né, e também alguns outros fatores que vão ser importantes. Aqui nós temos um textozinho, né, tratando sobre um relato, né, um textozinho que vocês vão ler com muita calma, e aí vocês vão responder aqui abaixo, a questão 15. Esse é um trecho do romance sobre Keinde, uma menina que teve toda a sua família capturada no interior da África para ser escravizada na América, sendo trazida por um navio negreiro. Para onde os africanos capturados eram transportados? Explique. Então, eles eram capturados lá na África. E para onde eles eram transportados? Né? Para onde? Então, vocês vão colocar para onde e explicar, né? A partir do que está aqui posto, né? No texto, no relato e nas informações aqui anteriores. Ok? Aqui nós vamos para a questão 16, 17 e 18. Né? Nós temos aqui algumas informações sobre o tráfico, sobre a compra da mão de obra, né, dos seres humanos que eram traficados, né, pelos traficantes de escravos, sobre a questão da vida dos escravos aqui, né, a vida produtiva, né, em média era de 10 anos, né, e aqui nós temos outras informações. E aqui nós temos um mapa sobre as principais rotas do tráfico, que é um mapa muito importante, né, da África à América do Sul, e também a América do Norte, né, as Antilhas, e vocês vão estar interpretando as informações que estão aqui nesse mapa. Então, a questão 16 é, qual o título do mapa? Né? Qual o título do mapa? Vocês vão colocar. Questão 17, como eram chamados os dois grupos de africanos traficados como escravos nas Américas? Qual eram os dois grupos, grupos étnicos, né? étnicos que eram trazidos? Né, principalmente os dois principais que estão aí colocados, né, informados no mapa. 18. Complete o quadro sobre os principais grupos africanos trazidos para o Brasil. Os bantus, né, de onde vinham? Eram levados para onde? Aqui nós temos os sudaneses. De onde vinham? Né, eram levados para onde? Então vocês vão preencher aqui essas informações. Se não tiver com o caderno em mãos, propriamente, pode fazer no seu próprio caderno, tá? Desenhando aqui o quadro e preenchendo as informações necessárias. E por fim, vocês vão realizar uma pesquisa, né? A partir das informações que estão aqui, nós temos um textinho tratando sobre a questão da chegada, né? Dos momentos, né? Primeiro, segundo momento, terceiro momento de chegada, né, de tráfico, a partir do tráfico negreiro dos escravos, dos africanos aqui no Brasil, né, nas principais regiões, como São Luís do Maranhão, Belém do Pará, né, e outras, Rio de Janeiro, né, Salvador, e aí vocês vão estar analisando com calma. Então aqui nós temos, você conhece a história dos malês? Você sabia que pessoas que vieram escravizadas para o Brasil sabiam ler e escrever em árabe? Vamos pesquisar mais sobre a revolta dos malês na internet ou nos livros de história. Peça auxílio ao seu professor. No caso, vocês podem estar pedindo auxílio aí, né, ao professor do plantão, né, pedagógico, para ele estar auxiliando. Aqui nós temos uma opção, né, uma sugestão de pesquisa, né, a partir desse site aqui, Multirio, né, História dos Malês, a Revolução dos Malês. E aí vocês vão pesquisar e transcrever os resultados da pesquisa. Você conhece a história dos malês?
né? Então vocês vão pesquisar sobre a revolta dos malês. Quem eram eles? Né? O que é que eles reivindicavam? Né? Qual era a língua que eles falavam? Qual era a religião deles? Né? O que é que aconteceu? Né? Qual foi o desfecho dessa história, dessa revolta dos malês, que eram, eu já digo de pronto, era uma revolta de negros africanos que ocorreu aqui no Brasil, tá certo? Durante o período imperial, né? Ainda no processo de escravidão. Então vocês vão estar pesquisando e colocando aí, tá certo? Então era isso, nossa aula, nossa atividade de história da semana, tá? Grande abraço. Qualquer dúvida, procurem o professor do 7º ano, né, o professor do plantão pedagógico.